Carlos, antes da gente começar falando de Safiel, eu queria conhecer um pouco da pessoa física. Claro. Conta a tua história aí. Conta a tua história aí. Pô, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Resume aí pra gente aí o teu perfil aí. Fenete, vamos começar então do começo, mas bem rápido aqui, Sim. tá? Eu sou o filho mais velho de uma família de classe média. Éramos 3 irmãos, o caçula infelizmente faleceu, ele faleceu naquele voo da TAM, aquele que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Poxa, eu vi o documentário disso aí, meus sentimentos aí, viu? Meus sentimentos tudo bem, também. cara, foi triste, mas já passou. E ficou eu e meu irmão do meio, meu irmão do meio, filha da mãe, é palmeirense, né? Eita! Mas meu pai, meu avô, corintianos, então eu fui criado ali num bairro também de que a gente jogava futebol na rua, que a gente ia para estádio com os amigos e tal. Então eu tive uma infância bastante... Qual bairro? Pirituba. Pirituba, Isso. perto da minha onde eu moro, do sul da freguesia. Pô, você é da freguesia? Da freguesia do Ó, Porra, então, pertinho ali. Ele não é da Tamo freguesia, junto, né? Tamo junto. Tamo cara, junto. Ele não é da freguesia? Ele tá Eu mentindo? sou da freguesia. Ele é Hoje eu sou. do Limão, é isso? É que eu vim do interior, mas hoje eu sou freguesia legal, do... legal. Então eu tive uma infância bastante, vamos dizer assim, rica, cara, né? Jogar bola na rua, jogar contra, ir no estádio, etc, etc. Você tá com quantos anos? Eu tô com 54, tá? Eu comecei cedo a minha carreira profissional, eu abri a minha empresa com 19 anos, casei com 21. Tenho Separou com 22? Não separei, cara, não Tô separei, brincando. não separei. Foi uma construção grande, a gente era namorado de adolescência. Assim, Que sabe? legal. Uma história longa. A empresa do que você montou? Tecnologia. Né? Eu fiquei 31 anos à frente da companhia, então ali perto dos 50, um pouquinho antes, começou a me dar uma crise de meia-idade, assim, violenta, cara. Eu não queria mais continuar fazendo, né? Eu sempre digo, putz, eu não vou ficar os próximos 30 anos, que provavelmente vão ser os últimos que eu tenho saúde, fazendo o que eu fiz nos 30 passados, né? Então, graças a Deus, a empresa teve muito sucesso, consolidei bastante minha vida. É a mesma empresa até hoje? Mesma empresa, cara. Ó, Que mesma legal, empresa. velho. Não é fácil, hein? Pra quem já teve Porra, empresa. mano. E ele montou menininho, Não né? é fácil, Novinho, cara. né? Exato. Ser empresário Tijolinho por tijolinho. Ser cara. empresário no Brasil é uma mágica. E aí eu fiz a minha sucessão na companhia, continuo acionista, continuo sócio, faço parte do conselho, né? E aí eu tava falando pro Daniel, eu dei um salto de fé, cara, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu simplesmente abri espaço na minha vida para o novo, né? E de repente pintou esse projeto aí do Corinthians. Pra relaxar um pouquinho. Pra... Ele resolveu falar pra de não tenho emprego arrumar ali. confusão, pra não ter... Né? Escolheu a coisa, em vez de, não, vou pescar, não, vou montar essa fila. Meu irmão queria que eu fosse pescar. Ele falou, você é louco, vai pescar, cara. Ele usou exatamente essa expressão. Então é isso. Não tenho nenhum... Não sou sócio do Corinthians ainda, né? Espero me tornar em breve. O projeto nasceu de torcedores, porque, putz, eu estava muito incomodado com a situação do Corinthians. Aí a gente já está falando de há 3 anos atrás. Tá. Tá? 2, Então 3 você é anos um atrás. cara que é o torcedor comum. Sou um torcedor Você comum, cara. não é um torcedor de frequentar o Parque São Jorge, que conhece o pessoal lá, nada. Não, comecei a conhecer um pouquinho do Parque São Jorge de uns meses para cá, quando a gente desenhou o projeto e ele começou a tomar corpo, né? Então, somos torcedores ali o grupo que trabalha hoje, né? Além dos idealizadores que começaram, o grupo cresceu, a gente tem mais colaboradores. Você fez faculdade? Se formou, não? Cara, não. Eu fiz colegial técnico, fiz escola técnica federal. É outro caminho que aí eu comecei também. cedo, mas depois eu fiz um curso de 3 anos em Harvard, um curso para donos e presidentes já dá uma de empresa. humilhada em nós e... Eu não sei nem falar, Harvard, não sei nem falar isso aí. Mas eu tenho muita experiência... Não, mas é só para entender a tua formação. Sim. E então, quer dizer, nós somos lá todos torcedores, cada um com experiência, né? Empresários, gente do mercado financeiro, advogados, publicitários, e estamos com o projeto na rua há 6 meses, lapidando ele junto com a torcida corintiana, deixando ele, como eu falei no começo, bom aos olhos do torcedor, aos olhos do associado do Parque São Jorge e aos olhos do mercado de capitais, porque é um projeto de profissionalização do Corinthians. Eu quero entender bem isso aí, porque eu acho que eu represento bem
a maioria das pessoas. Sou um total ignorante nesse assunto. Eu acho também. que esse é, entendeu? E eu acho que esse é o grande desafio Legal. de vocês. Vamos lá, né? legal. Então, Dani, a hora que você quiser, pode ficar à vontade aí, pode interromper a gente, que a gente fala pra caramba também. Ô, Carlos, que dia que surge a ideia da Safiel? Vocês estavam num bar, vocês estavam na empresa, vocês vinham trocando ideia. Quando é que isso daí surgiu e quando deixou de ser um devaneio para ser uma coisa estruturada, organizada, no papel, virar um projeto de verdade? Essas duas etapas aí. Legal, muito legal a sua pergunta, Alfinete, porque o projeto começou da seguinte forma. Eu comecei a acompanhar mais o Corinthians. Quando eu digo acompanhar mais, é a parte extra-campo, né? Porque ali no campo eu sempre acompanhei. Porra, corintiano você sabe como nós somos, né? E aí, nesse momento da minha vida, que eu estava ali já me desligando da empresa, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos problemas do Corinthians. E, de alguma forma, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, ver se há alguma forma de ajudar ou não, né? Quando os Gaviões da Fiel lançaram a campanha de doação, eu fiz uma doação eu apresentei expressiva. o lançamento. Eu fiz uma doação expressiva e meu nome figurou entre os maiores doadores. Vou mandar mensagem pro Caselli lá para ver se é verdade. Que legal, Carlos. Da hora, mano. Legal. Legal pra caramba. E aí, algumas pessoas começaram, que constavam ali entre os maiores doadores, começaram a se procurar. Né? Ah, tá. Caramba. Surgiu ali Que um negócio. Porra, tô vendo aqui o seu nome, tô vendo que você fez uma doação grande, a gente tá juntando aqui um grupo de grandes doadores, se a gente sentar, se conhecer... Então vem do projeto... Nós somos filhos da vaquinha dos Gaviões. Olha só. E ele é embaixador do negócio. Pois é, cara, eu vi sua foto lá no site. não, mas eu que fiz o evento de lançamento, junto com o Ale, com o Fantasma, com todo o pessoal lá. Interligou tudo. Eu fiz a apresentação com muito orgulho legal, da vaquinha. Cara, sensacional. E eu fui um doador super... eu engajei muito na campanha, não só eu doei, eu fiz minha esposa doar, meus 2 filhos doarem, amigos, né? Alguns doaram, outros não, enfim. E aí esse grupo de maiores doadores organizou um encontro. Tá. Organizou um encontro. Vamos se reunir? Eu falei, vamos se reunir. Pô. E aí a gente marcou uma reunião, eu não sei a data exata, mas foi em fevereiro desse ano. A gente foi fazer uma reunião num escritório, num coworking ali na Avenida Paulista. Tinha o que na sala, Alfinete? Umas 12 pessoas, mais ou menos. Tá? E ali foi o começo. Então a gente começou a discutir. Todos vindos da vaquinha. Todos vindo da vaquinha. Ou de conhecidos da vaquinha. Eu sou doador, mas estou trazendo um cara aqui que eu acho que quer ajudar, que tem potencial, né? Ninguém dessa turma ligado ao clube. Ninguém ligado ao clube. A gente tem no nosso grupo o Maurício Chamati, que foi uma pessoa que já era sócio do Corinthians e, vamos dizer assim, patrocinou o Corinthians na gestão do Willio, apoiou o Augusto na eleição, né? Mas era o único ali do grupo que era muito, assim, que era sócio. Tinha né? uma pessoa que tinha já alguma ligação, isso, tá? alguma ligação. E aí a gente começou, a partir dessa primeira reunião, de uma folha em branco, tá, o que a gente pode pensar? Né? E o modelo Safiel não estava na mesa nesse começo, porque a gente não tinha a menor ideia disso, né? Então, o que a gente começou a debater ali no começo vamos... Aquela coisa tradicional. Vamos nos tornar sócio aqui, vamos esperar 5 anos, vamos nos eleger. Um brainstorm. Um brainstorm. Mas aí o primeiro brainstorm foi no sentido de um projeto político mesmo. Né? Nos moldes atuais. Nos moldes atuais. De novo, o que dá para fazer? Dá para ficar sócio, esperar 5 anos, ganhar votar... 2 mandatos de conselheiro. Na prática ia demorar 10 anos. Demora demais. Né? Então, de um lado, a gente viu que essa barreira era altíssima e não era viável, porque a situação do Corinthians não vai aguentar 10 anos. Cara, que é uma coisa que eu acho que tinha que entrar lá nessa mudança do estatuto que ele está falando aqui. O quê? Porque não adianta nada você mudar 500 coisas no estatuto do clube e continuar nesse mesmo modelo. Porque daí sempre vão ser as mesmas pessoas que vão poder se eleger. Você vê quando tem gente nova que quer entrar no clube, o cara fala, mas eu tenho que ficar lá 10 anos. Tenho que ganhar 2 mandatos de conselho para eu poder me candidatar. Então vão ser sempre os conselheiros que vão tomar... Né? Isso eu acho que talvez tivesse que mudar, a gente pode falar disso daqui a pouco. E aí, então, Alfinete,
A gente chegou a montar um projeto político, gastamos aí uns 45 dias montando esse projeto político, chegamos à conclusão que era totalmente inviável, quer seja pelo tempo, que a gente acabou de falar agora, quer seja também porque ali já dava para perceber, Alfinete, com a nossa experiência de gestão de grupo, de conflitos, já dava para perceber que o ambiente político do Corinthians era tão confuso que adentrar ali dentro e se manter diferente seria muito difícil. Né? Então a gente viu nisso uma oportunidade de propor algo vindo de fora. Né? Então vamos propor algo que venha de fora, não de dentro. Aí nós olhamos para alguns pilares para poder estruturar o projeto. Né? O primeiro pilar é o pilar da dívida corintiana, ou seja, a dívida corintiana está de um tamanho e de um porte tal que o Corinthians vai precisar se abrir para algo que seja na linha de uma SAF. Vocês fizeram o levantamento da dívida nessas reuniões? Sim. Conseguiram os dados Sim. corretos? Tem muito dado público, né, sobre balanços que o Corinthians publica, reportagens, a gente se ancorou. Mas publica, Dani, certinho o clube, essas dívidas? Publica? 3 bilhão mesmo? Tá em 3 bilhão? 2,7 no momento. Mas a gente pode confiar nessas publicações do clube? Cara, Então, existem empresas de auditoria que elas atestam os balanços, né? Isso não significa que eventualmente alguma coisa possa estar fora, né? E tenha que ser corrigida, né? Como aconteceu, por exemplo, nesse primeiro balanço do Augusto Melo, né? Ele apontou ali no balanço que 100 e tantos milhões de reais não eram dívidas dele, mas a auditoria atestou isso, mas pode ser uma narrativa, de uma certa forma. Mas os números que eles chegaram à conclusão ali para montar o projeto bate mais ou menos então com é o que a você realidade. coloca mesmo, 2,7 por volta. Alfinete, existem vários relatórios de empresas que passaram pelo Corinthians, inclusive o último da Ernst Young agora, deixou muito claro. O Corinthians ou faz uma RJ ou vira SAF, quer dizer, não tem como, o Corinthians não tem como prosseguir sem uma mudança, uma injeção de capital muito forte ali, tá? Então a gente olhou para esse pilar e viu que era inevitável acontecer alguma mudança. O segundo pilar que a gente olhou é o pilar da legislação brasileira. A legislação brasileira ela se modernizou muito. Então o governo está incentivando os clubes de futebol, induzindo, acho que é o termo melhor, tá? Está induzindo os clubes de futebol a virarem empresas, cara. É verdade. Isso por quê? Porque quando vira empresa, o governo tem mais certeza que o imposto vai ser pago, o governo tem mais o governo tem mais convicção de que a gestão vai ser mais séria, né? Porque quando o dinheiro tem dono, ele é melhor cuidado. Normalmente, quando o dinheiro não tem dono, ele vai parar nas mãos erradas. Fica sendo dividido, né? Para todo mundo. Ele vai parar nas mãos erradas. Então, a gente olhou para a dívida, a gente olhou para a maturidade da legislação brasileira e para a indução que o governo estava promovendo para os clubes se profissionalizarem. A gente viu que era inevitável o Corinthians virar SAF. Nesse ponto, a gente olhou para esse cenário e disse, tá, mas se virar SAF não vai ser uma SAF de dono, tem que ser uma SAF de torcedores. Por que vocês chegaram nessa conclusão? Cara, pela história corintiana, pelas nossas raízes populares, pela nossa democracia, pela identidade que o corintiano tem com o clube. Quer dizer, o Dr. Sócrates tem uma frase célebre dele, que ele disse que o Corinthians é o único, é a torcida que tem um clube, né? Todo o restante é um clube que tem uma torcida. Então a gente viu que identitariamente não faria o menor sentido o Corinthians virar uma SAF de dono. Né? Então, daí surgiu o nome Safiel, que é uma SAF da torcida. Né? E aí nós fomos trabalhar um pouco a parte técnica do projeto, que aliás o Daniel conhece muito bem, a gente já fez 2 entrevistas, essa é a terceira. Esse nome vocês registraram? Registramos. E aí, quer dizer, para dar um paralelo para o torcedor, uma aproximação assim que eu acho que é bastante precisa, né? A gente se inspirou muito no modelo do Bayern. No Bayern de Munique, o Bayern passou por uma crise muito semelhante ao que o Corinthians está passando agora, pelo menos do ponto de vista financeiro, né? Quando ele construiu o estádio dele, olha a coincidência, né? Foi na construção de um estádio. E aí eles criaram uma associação nova, separaram da associação original, né? E os torcedores
admitiram nessa associação o mercado também. Quer dizer, você tem uma associação nova, separada da associação original, onde os torcedores votam, mandam, e você tem a participação de algumas empresas também em sociedade com os torcedores. Tá? E num modelo de governança absolutamente profissional e acima de qualquer, vamos dizer assim, de qualquer possibilidade de captura política, como normalmente acontece em clube associativo. Aí não é só uma exclusividade do Corinthians, é qualquer clube associativo. Tá? Então, o que é a Safiel? A Safiel é um projeto de separação das propriedades de futebol que hoje estão no clube associativo para uma nova empresa. Essa nova empresa já nasce no regime de SAF. Tá? E essa empresa ela tem 2 sócios. Ela tem o clube associativo, que é o que hoje detém 100%, mas aqui na Safiel ele vai admitir os torcedores como sócio. Né? E essa nova empresa nasce como uma grande corporação futebolística. Então a ideia é, numa passada só, resolver as dívidas, incluir o torcedor como dono, não mais no coração, mas agora no papel também, tá? E criar aqui um modelo de governança absolutamente exemplar e em linha com as grandes empresas que atuam em mercados abertos. Tá? Então, com isso, a gente tira o Corinthians dessa situação lamentável em que ele se encontra, incluímos o torcedor como dono, evitamos a SAF de dono, que tem vários problemas, a gente pode falar sobre os problemas aqui também ao longo da entrevista, né? E colocamos o Corinthians em linha com os grandes clubes europeus que acessam capital e que fazem uma gestão de verdade profissional, tá? Então, em poucas palavras, essa é a história do projeto e é isso que a gente busca.